Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV. Nosso convidado é o deputado estadual Fausto Figueira. Olá, Fausto, um grande prazer recebê-lo. Prazer é meu estar com vocês, Jornal da Orla, esse patrimônio aqui do jornalismo na nossa região. Bem, deputado Fausto, depois de 2 mandatos, o senhor não conseguiu reeleição, embora tenha tido quase 50 mil votos, não conseguiu reeleição. Qual o futuro político do Fausto Figueira? Eu acho que eu desde que me conheço por gente, faço política, né? Acho que a atividade política ela é fundamental para todos nós. Não pretendo disputar a eleição. A rigor não são 2 mandatos, são 5 mandatos, né? 2 como deputado. 2 deputado, 3 de vereador. Então são 6 eleições, né? 6 disputas eleitorais. Eu acho que a minha contribuição do ponto de vista eleitoral, eu acho que termina com essa eleição do ponto de vista eleitoral. Isso não significa de que, de alguma maneira, eu possa abandonar a política. Eu acho que a política é uma atividade inerente a mim, né? E quero continuar dentro do Partido dos Trabalhadores, atuando pela construção do partido. Eu acho que o governo federal tem dado demonstrações explícitas de que nós, do PT, sabemos governar, junto com a nossa base aliada, PSB, PCdoB, enfim, acho que é fundamental nós continuarmos numa caminhada para fazer esse grande Brasil que é o sonho de todos nós. Bom, que análise você faz de 2 meses de Dilma? Parece que a presidente está indo bem. Para mim, é engraçado, porque isso tem dito, assim, particularmente pela grande mídia, enfim, que surpresa. Não existe surpresa na minha avaliação, nós que convivemos com a Dilma como ministra de Minas e Energia, como chefe da Casa Civil, nada daquilo que está acontecendo é algum tipo de surpresa. Acho que existe mudança de estilo de governar, é uma coisa mais para dentro, mais técnica, mas evidentemente que a Dilma existe porque existiu o Lula, a Dilma existe porque existe o PT, e para nós não existe surpresa nenhuma na maneira de como o Brasil vem sendo conduzido. Mas existe uma grande diferença de estilo entre a Dilma, bem mais discreta, do que o Lula. Como é que você vê essa diferença? Acho que são características de pessoas. O Lula é uma pessoa que se forjou na luta sindical, na liderança de massa, no sindicalismo, na CUT, depois disputando 4 eleições. E foi tão bem sucedido que conseguiu eleger alguém que pela primeira vez disputou uma eleição, que é a Dilma. Agora, Dilma é quadro político, Lula é quadro político, existem diferenças de características pessoais. São 2 grandes companheiros, militantes, e que fazem do Brasil a esperança e a certeza que nós vamos ser um dos grandes países do mundo. Bem, Fausto, 3 mandatos à frente da Câmara de Santos, 2 como deputado. Qual é o balanço que essa experiência de parlamentar trouxe para você? Eu acho que eu deixo essa vida parlamentar muito feliz, Edson. Eu acho que quais são as pessoas que depois de 5 mandatos podem caminhar nas ruas das suas cidades e ser respeitados? Todos os mandatos que eu tive, praticamente todos eles foram na oposição. Não existe democracia sem oposição. E eu procurei exercer de uma maneira digna. Eu tenho um orgulho muito grande dos mandatos que eu fiz, sejam os 3 mandatos como vereador, sejam os 2 mandatos como deputado estadual. Bem, você foi um combativo deputado na Assembleia Legislativa, um crítico duro do governo do PSDB. Como é que você avalia hoje o início do governo, mais um governo do PSDB, há 16 anos no poder, Geraldo Alckmin? Como você avalia o início do novo mandato do Geraldo Alckmin e como você acha que deve proceder a oposição na Assembleia Legislativa? Eu acho que da mesma maneira de fiscalizando os atos do governo, cobrando as promessas de campanha eleitoral. Vejo, por exemplo, na área da saúde, uma esperança grande com o secretário Giovanni Scerri, meu contemporâneo de Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo. Vejo com esperanças que o Sistema Único de Saúde seja implantado definitivamente no Estado de São Paulo, e particularmente na nossa região. Eu vejo com esperanças a intervenção que o Giovanni Scerri, o governo Alckmin, faz na Baixada Santista, nomeando praticamente um interventor, que é o professor Davi Uip. Então, eu vejo com esperanças, e caberá à oposição exercer o seu papel de cobrança
mudança daquilo que nós achamos que deveria ser de outra maneira. Mas o governo é legitimamente constituído, nós somos hoje na Assembleia Legislativa 25 deputados do Partido dos Trabalhadores e caberá ao Partido dos Trabalhadores e aos partidos de oposição, evidentemente, cobrar do governo do Estado tudo aquilo importante para o cidadão do Estado de São Paulo. Bem, você é uma das grandes lideranças do PT na região da Baixada Santista. Com o pré-sal, com a chegada da Petrobras, como é que você analisa este momento em especial da Baixada Santista, Fausto? Eu acho que o que nós estamos vivendo é uma oportunidade única que precisa ser bem conduzida. Nós temos problemas de infraestrutura que precisam ser enfrentados, nós temos que cuidar da especialização da mão de obra, porque senão nós seremos uma região geradora de empregos, mais desempregados. Acho que a cidade de Santos deve exercer uma liderança na formulação de propostas da região metropolitana e eu entendo como um momento extremamente rico para todos nós. Nós temos que enfrentar as contradições que esse progresso pode trazer para a nossa região. É preciso ter planejamento, determinação e uma gestão metropolitana. Bem, como liderança do PT, essa pergunta é algo como inevitável, né? Como é que o PT não consegue chegar ao governo do Estado, Fausto, tendo tido um governo Lula muito aprovado, assim, com uma grande aprovação, conseguiu fazer a sucessora Dilma e não conseguiu levar o seu candidato ao Palácio dos Bandeirantes para o segundo turno? O que aconteceu com a eleição e o que o PT precisa fazer para chegar um dia a governar o estado mais rico da federação? Não, eu acho que o governo Lula, aprovado por praticamente 90% da população, não conseguiu transferir para o estado de São Paulo, de alguma maneira, a ideia de que várias coisas que acontecem nesse estado aconteceram, como o próprio Rodoanel, vários programas de desenvolvimento, metrô, enfim. Existe uma participação efetiva do governo federal e nós, de alguma maneira, não soubemos transmitir isso para a população. O nosso candidato, que foi o Luiz Mercadante, deixou de ir para o segundo turno por 70 mil votos. Se nós pensarmos que nós temos mais de 35 milhões de eleitores no estado de São Paulo, por muito pouco não houve segundo turno. Mas acho que nós temos que aproveitar as não eleições para analisarmos os erros, como nós estamos, por exemplo, na Baixada Santista, distante de alguma maneira dos anseios da nossa população. Acho que eleição é um processo da democracia que eu valorizo, qualquer que seja o resultado da eleição. Bem, no próximo ano teremos eleições municipais. Como é que está o PT na Baixada Santista? Quais são os objetivos do partido? Eu acho que não só na Baixada Santista, se nós analisarmos, nós somos governo na cidade de Santos por 2 mandatos, com a Thelma, com o Davi Capistrano, nós somos governo em São Vicente com o Luca, nós somos governo em Cubatão. De alguma maneira, na Baixada Santista nós tivemos governos fortes, mandatos fortes, elegemos 2 deputados federais, 2 deputados estaduais, mas de alguma maneira nós não criamos um partido forte. As disputas foram muito pessoalizadas, muito personalizadas e acho que isso causou um distanciamento da população. São erros que nós precisamos corrigir para fazer as disputas e fazer que a população possa entender como um governo nosso poderia avançar em relação aos governos atuais. Bem, Fausto, muito obrigado pela entrevista, sucesso nessa nova etapa da sua vida e que você não deixe de participar ativamente da política, porque a sua voz é muito importante. Essa certeza você pode ter como amigo, como jornalista, que eu não deixarei. Acho que esta atividade política é algo essencial da qual eu nunca abrirei mão. Muito obrigado, Fausto. A gente volta já já.